Olá, pessoal, tudo bom? Saudade sempre, tá? Hoje eu vou trabalhar um artigo aqui com vocês que trata de energia e é um tema que a gente já falou lá desde o primeiro ano, bem? E, lógico, acompanha sempre a vida da gente. Mas eu acho o tema energia extremamente importante, gosto muito de tratar sobre ele, porque está completamente associado à maneira que o homem vem se desenvolvendo. Ou seja, cada grau maior de desenvolvimento, maior a necessidade de consumir energia. Portanto, tem que produzir tudo isso. Tá? Então, lá no nosso primeiro ano, nós aprendemos a questão de renováveis, não renováveis. Não vamos discutir muito isso, não, porque acredito que não tenha tanta dificuldade assim. Tá? Semana passada eu mandei aquele artigo de atualidade para vocês com relação ao preço do petróleo, né? Uma fonte não renovável, e aqui a situação continua a mesma, ou seja, os preços estão caindo lá fora e dessa vez as empresas e os países que produzem muito, tá? Fora, né, a Arábia Saudita, que é a grande concentradora desse movimento todo, tá? O resto está quebrando, vamos dizer assim, tendo grande prejuízo. Não digo bem quebrar, mas tendo grande prejuízo. Bem? Ou seja, a nossa fonte de energia já passou da hora de mudar dessa questão de petróleo, né? A gente está completamente atrelado à vida ao petróleo, tá bom? Então, muita coisa está mudando, inclusive essa crise do preço do petróleo vem alimentar ainda mais a nossa necessidade de mudança. Então, deixei para vocês uma série de slides e o texto também. Vamos dar sequência aqui. Tá? Aí tem, né, alguns exemplos de fonte renovável, vou falar de todos eles: a hidrelétrica, a eólica, a solar, a maré, a onda motriz, né, a geotérmica e biomassa. Tá? Vamos lá. A questão da energia solar, tem aí o texto, depois vocês vão acompanhar, eu já vou direto para a imagem. Bom, tem dois tipos, tá? Pelo menos comerciais, de obtenção de energia elétrica através de energia solar. Esse que vocês estão vendo, que é um parque construído no interior da Bahia, é o maior do Brasil, apesar que o Brasil ainda está um tanto atrasado nessa obtenção de energia elétrica através do sol. Está crescendo bastante no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, esse é uma indústria de energia elétrica através de painel solares. A ideia é interessante. Os proprietários do empreendimento, eles venderam metro quadrado de espelhos, ou seja, você compra uma quantidade de espelhos, tá? E a energia que eles vão conseguindo vender, e tem toda uma variedade de preço conforme o mercado atua, né? Você ganha parte daquilo, né? É como se fosse um aluguel para quem você está vendendo a energia, e lógico, eles empresários, certo? Tem o custo, que todo da operação, e aí é como se você fosse um condômino, bom? Então você paga por parte, certo, do que você está produzindo e eles estão vendendo. Um sistema interessante. Então são vários espelhos acoplados, tá? Esses espelhos são ainda relativamente caros, o preço está caindo, tá? Mas é uma boa saída, tá bem? Então já existe no Brasil áreas de grande empresas já produzindo. O outro estilo de produção de energia solar é esse exemplo na Califórnia, tem outro no Marrocos, deve ter uns 2, 3 exemplos desse no mundo, pode ser que um pouco mais. Tá? Vocês veem uma torre no centro, tá? Rodeada por um conjunto de espelhos côncavos. Tá? Esses espelhos estão sempre em movimentação, conforme a posição do Sol, eles refletem a luz em feixe diretamente para aquela torre que está no centro. Dentro daquela torre tem um óleo especial que vai atingir uma temperatura bastante elevada. Tá? E é através dessa temperatura elevada que eles vão obter energia elétrica. É praticamente uma termoelétrica. Bem? Os dois têm um lado negativo
certo? Apesar de serem limpas, tudo, tem um lado negativo ambiental que já comentei com vocês que produzir energia sem problema algum ambiental é algo um tanto raro. A gente tenta minimizar. Nesse caso, desse tipo de atividade, onde tem essa torre, bom, a energia focada, né, dos painéis solares é capaz de produzir grandes ondas de calor. Tá? Então, um animal, principalmente uma ave, que passar sobre esses espelhos, ela morre. Bem? Então, tem dado um pouco de controvérsia esse tipo de aplicação para obtenção de energia solar. E daí vocês sabem como é que é poder econômico, natureza, tudo isso. Tá? Mas é uma fonte de energia inesgotável, está caminhando muito rápido em vários lugares do mundo para produção de eletricidade. Tá? A hidrelétrica é bastante antiga, muito conhecida. O Brasil, boa parte da energia limpa que o Brasil produz é de hidrelétrica. Reparem, aqui é a usina de Itaipu, certo? Uma das maiores do mundo, ficou a maior por um bom tempo, perdeu agora para a chinesa de Três Gargantas. Tá? O que vocês reparam aqui é o vertedouro. Essa cena de muita água saindo pelo vertedouro é uma coisa rara em hidrelétrica. Bom, que geralmente essa água que não produz energia deveria estar passando pelas turbinas. Então, quando a represa está muito cheia, é que você vê essa cena que não deixa de ser um espetáculo, bom, por causa do volume de água. A eletricidade é produzida aqui. Vocês veem os tubos descendo pela barragem, né? E lá embaixo estão as turbinas, certo? Onde, com a velocidade da água, vão transferir essa velocidade para a produção de eletricidade. Tá? Produz bastante, certo? Nem compara com uma eólica, porém depende de água, ou seja, depende que a estação chuvosa seja generosa. Né? No caso, agora Itaipu está com quase metade da capacidade, porque caiu muito o nível de chuva nessa região do Brasil e a represa está baixa. Né? Mas ainda assim consegue produzir bastante energia. Mais ou menos 20% do Brasil todo de produção de energia vem unicamente dessa usina. Tá? A desvantagem dela é que ela larga uma terra imensa, boa parte um poder de agricultura muito grande, porque era solo de aluvião, de beira de rio, e aí ficou todo coberto por água. Então, a área alagada é muito grande. Aí diminui a quantidade de oxigênio dentro da água, porque a represa fica profunda, aquela coisa toda. Então, tem um lado ambiental não muito agradável. Tá bem? E agora a dificuldade é que cada vez a gente está indo mais longe para produzir hidrelétrica. Um exemplo disso é que nós já estudamos lá no primeiro ano, é de Belo Monte, né? Uma hidrelétrica caríssima, passou a ser a segunda do Brasil, mas está instalada lá dentro da Amazônia, que é onde tem vários projetos para instalar várias outras. E a hidrelétrica longe, ela tem um problema muito grave, né? Primeiro que geralmente são áreas de mata nativa, então tem uma questão ambiental, muitas vezes moram índios, né? Então a gente trabalha com a questão social. Segundo, que a hidrelétrica estando longe do grande centro consumidor, parte da energia que ela produz se perde no caminho. Tá? Lembra que eu falei para vocês de um exemplo que se o fio for muito longo para você usar um aparelho, se esse fio não for ter uma espessura bacana, ideal para o que você está fazendo, a energia não chega na ponta. Então ela se perde no caminho. Então parte do que é produzido lá no interior da Amazônia, até chegar nos grandes centros do Brasil, parte já perdeu. E isso é prejuízo. E fora, não tem como. Nós somos um país castigado pela corrupção. Uma grande hidrelétrica num lugar distante, não tem como. Há de você entender que muito dinheiro vai ser jogado fora, no sentido que as coisas vão custar muito caras, as coisas nem vão estar acontecendo direito, né? Mas ela vai estar sendo pago. Então, digo para vocês que eu tenho cautela em pensar em obras, principalmente grandes obras, dentro da Amazônia. E outro lugar distante poderia ser em outro país mesmo, mas no Brasil especificamente. Bem?
Biomassa é outro que está crescendo demais. Aliás, também comentei com vocês no primeiro ano que aquele de vocês que tiverem interesse em se especializar em produção, condução, enfim, relacionado ao tema de energia, você vai ter um futuro interessante, porque não tem como não depender de energia, não tem como. Então, você inventar equipamentos mais econômicos, inventar modos de produção de energia. Eu digo, né? Imagina o que uma árvore produz de energia com uma copa imensa, o que ela transfere das suas folhas até sua raiz. Deve ser algo fantástico numa grande árvore. Né? Se tivesse como agregar um equipamento nesse tronco que absorvesse parte dessa energia, com certeza a gente teria muito mais energia. Né? Enfim, então biomassa é tudo que vem com relação da natureza, no sentido orgânico. Olha só, aí vem alguns exemplos, né? Eu posso ter galhos, folhas, eu posso ter de excedente agrícola, dejetos de animais, né? Restos da produção orgânica, ou até mesmo plantar, né? Tanto para produzir gás, álcool ou óleo. Tá? Eu posso colocar isso direto no motor, eu posso usar isso direto numa usina. Tá? Se eu estou fazendo esse motor andar, se eu estou fazendo isso transformar em eletricidade, bom, eu estou falando de biomassa. Então, eu lembro que eu tenho tanto álcool, que eu coloco álcool etílico no carro, né? E eu posso também, lógico, motor adaptado, colocar um óleo de soja, por exemplo. Tá? Então, falou disso, é biomassa. Tem lugares no Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de arroz, que a casca é queimada e o calor disso vai dentro da usina ser transformado em eletricidade. Estamos usando biomassa. Tem lugar em Santa Catarina, que é o estado maior produtor de suínos, que como os suínos, o porco faz muita sujeira, tá? Esse material em decomposição no lugar adequado, ele gera gás. Esse gás vai para o motor, esse motor, pela explosão do gás, vai rodar, né? E vai produzir eletricidade. Então, tem vários meios. Nós temos já em São Paulo uma usina que capta o gás do lixo, hein? E depósito de lixo nesse país não falta. Ou seja, o que precisa é de projetos mais inteligentes, mais adequados e, lógico, que um poder político e empresarial mais adequado para essa iniciativa. Tá? Mas tem muita maneira de você tirar eletricidade, ou mesmo álcool, ou óleo, ou gás de biomassa. Aí tem um exemplo de uma usina de açúcar no interior de São Paulo, vamos ver no início, na frente da foto, a plantação de cana, certo? E a usina. Eu só sei que o processo de fazer álcool e fazer açúcar é diferente. A usina ela é preparada para um dos dois, certo? No caso, essa aí para a produção de álcool etílico. Um outro, não, assim, está crescendo, mas não com a velocidade que poderia crescer, é a questão de obter energia através das marés ou através das ondas. A gente sabe que a maré sobe e desce diariamente, a gente sabe que praticamente, constantemente tem onda. Então, tem como tirar muita energia dos oceanos. O problema é que a própria fórmula da água dos oceanos contém muito material corrosivo, ou seja, a estrutura para fazer isso precisa ser muito bem preparada. E esse muito bem preparado significa que é caro. Então, tem que ver o lado que compensa. Nesse caso, vocês estão vendo essas torres com essas hélices dentro d'água, porque a maré, para passar ali, ela vai ter que movimentar essas hélices. Uma hora a maré está subindo, outra hora a maré está descendo, então vai estar sempre movimentando. Mas essas torres têm que estar muito bem preparadas, tanto para momentos de ressaca, onde o mar fica mais violento, vamos dizer assim, quanto para a questão da corrosão. Não é um material barato, não. E aí você tem um projeto, foi instalado no Ceará e agora começa a ser aplicado numa praia no litoral do Rio de Janeiro,
são praticamente essas gangorras, vocês estão vendo esses discos flutuando sobre a superfície, e conforme a onda vai passando por aí, ele vai movimentando essas garras. À esquerda, dentro de um depósito, vamos dizer assim, existe todo um maquinário que aproveita esse sobe e desce do movimento das ondas e transfere isso, então, para a produção de eletricidade. É uma questão também inteligente, mas como eu falei para vocês, esse material tem que ser bem preparado por causa da corrosão. Tá? Eólica é outra que no Brasil está atrasado, já tem alguns parques no Brasil, tá? Alguns parques foram instalados, mas ainda a rede coletora de energia que o governo deveria fazer não fez a tempo, então essa energia ficou cara, porque o parque ficou pronto 5, 6 anos e não tinha como tirar a eletricidade. Então hoje o governo paga por esse atraso da instalação da rede para trazer essa eletricidade. Bem, essas torres, o material também é caro, porém a produção de eletricidade é bem interessante. Não compara a hidrelétrica, mas ela é um sistema inteligente que na Europa já é bastante praticado. Lógico, precisa ser um lugar onde eu tenha movimentos de correntes de ar praticamente o dia todo. Não precisa de muita velocidade, não. O que eu preciso é correntes de ar. Dentro, essas pás não giram com muita velocidade, mas são bem grandes. Lá dentro, há todo um rodízio de roldanas que vão mudando conforme a velocidade do vento, ou seja, mesmo pouco vento, ela vai rodar bastante veloz ao ponto de produzir eletricidade. Agora, esse é o mais top de linha que nós temos, que é a questão da fusão nuclear. Na sequência, eu estou deixando para vocês um link de um documento, um documentário, é curto, onde o rapaz explica como que se produz a eletricidade através disso. Já tem alguns protótipos na Europa e nos Estados Unidos. Assim que isso realmente vingar, que o momento vai vingar, o mundo não vai precisar mais de hidrelétrica, termoelétrica, vai bastar essas pequenas estrelas, que a produção de eletricidade vai ser muito grande. Quando isso alcançar o momento de produção, que provavelmente não vai ser na minha encarnação, nem sei se na sua, mas imagine que as pessoas que assistirem esse movimento vai chegar a possibilidade dela ser transportada pela eletricidade. Ou seja, eu não vou precisar de carro, de avião, de trem, nada disso. Eu vou ser transformado de matéria em energia, essa energia vai ser navegada, e lá, da onde for, vai ser transformado em matéria novamente. Ou seja, a humanidade está crescendo a passos largos em tecnologia, mas para isso ela precisa de muita energia. Se um país pretende crescer 3% o próximo ano, que não é muito, ele precisa crescer em produção de energia 6%. Porque quando a gente cresce 3%, basicamente, no mínimo, nós precisamos do dobro disso em eletricidade. Bem? Então, olha só, a questão do celular. Veio o celular. Então, para produzir o celular, eu precisei de muita energia para ele, até ele ser trabalhado no laboratório e ter sido pronto numa indústria. A partir do momento que eu compro esse celular, eu estou ligado com uma empresa, que é a provedora, que necessita de energia 24 horas para poder mandar e receber informações. Eu preciso de energia para manter aquilo. Eu estou falando de um aparelho. Ou seja, quando eu penso em uma família que cada um tem um aparelho, isso só estou falando do celular. Então, vocês imaginam outras coisas. Está vindo com tudo agora o carro elétrico. Então, nós vamos precisar de eletricidade a uma quantidade absurda. O carro elétrico, no caso, só não avançou mais no Brasil, porque a gente ainda não tem aonde abastecer. E se tivesse, provavelmente a gente estaria a perigo de produção de eletricidade. Ou seja, as coisas têm que estar sendo lançadas conforme
a produção, a demanda por energia também seja, né, nivelada a isso. Tá bem? Então, deixei para vocês esse link aí. Dê uma observada, vocês vão gostar da explicação e da ideia, tá bom? Um abraço a todos. A gente fala, vou deixando material lá para vocês. Tá? Até breve. Até a próxima.